E aí? Você sabia que o polvo tem 3 corações e 9 cérebros? E que o caracol pode dormir por até 3 anos seguidos? No vídeo de hoje você vai ter que dizer se sabia ou não, para 30 curiosidades do reino animal. Então, se eu fosse você já deixava um like e apertava no botão de se inscrever para fazer parte da família do TV Quiz. Vamos começar? Pergunta 1. Você sabia que os pinguins não voam? Apesar de serem pássaros, os pinguins não conseguem voar, mas são excelentes nadadores. Pergunta 2. Você sabia que as aranhas não são insetos? As aranhas pertencem a uma classe chamada aracnídeos, que inclui também escorpiões. Pergunta 3. Você sabia que o coala tem impressões digitais? O coala tem impressões digitais humanas e um polegar opositor, permitindo-lhe agarrar galhos com facilidade. Pergunta 4. Você sabia que os cachorros suam pelas patas? Os cachorros não possuem glândulas sudoríparas na pele, como os humanos. A principal forma de suar que os cães têm é através das almofadas das suas patas, onde se acumulam essas glândulas. Pergunta 5. Você sabia que a baleia azul é o maior animal do planeta? A baleia azul pode chegar até 30 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas. Pergunta 6. Você sabia que os cangurus saltam grandes distâncias? Os cangurus são capazes de saltar até 9 metros, aproximadamente 30 pés, em uma única vez, graças às suas pernas musculosas e cauda fortes. Pergunta 7. Você sabia que o peixe elétrico pode acender uma lâmpada? O peixe elétrico pode gerar eletricidade suficiente para iluminar uma lâmpada por alguns minutos. Ele é capaz de produzir uma descarga elétrica de até 600 volts. Pergunta 8. Você sabia que cavalos não dormem deitados o tempo todo? Os cavalos fazem cochilos em pé, graças a um mecanismo de trava nas pernas. Esse sistema permite que os cavalos bloqueiem as articulações dos membros e relaxem os músculos, permitindo que eles descansem sem cair. Pergunta 9. Você sabia que o polvo tem 3 corações e 9 cérebros? 2 corações bombeiam sangue para as brânquias, e o terceiro para o resto do corpo. E possuem um cérebro central e um em cada tentáculo. Pergunta 10. Você sabia que a aranha caranguejeira pode viver muitos anos? A aranha caranguejeira pode viver por até 25 anos. Pergunta 11. Você sabia que o ornitorrinco é venenoso? Apenas os machos possuem esporões nas patas traseiras que são conectados a glândulas de veneno. Embora não seja letal para humanos, o veneno pode causar extrema dor local. Pergunta 12. Você sabia que o caracol pode dormir por até 3 anos seguidos? Em alguns casos, onde há longos períodos de clima extremo, os caracóis podem entrar em um estado de dormência prolongada, conhecido como estivação, que pode durar até 3 anos. Pergunta 13. Você sabia que os gatos têm bigodes sensíveis? Os gatos usam os bigodes para medir espaços e detectar movimentos. Os bigodes são uma ferramenta importante para detectar variações de pressão no ar e avaliar a posição espacial de objetos. Pergunta 14. Você sabia que os ursos pandas se alimentam de bambu? Embora sejam classificados como carnívoros, sua dieta principal é o bambu. Pergunta 15. Você sabia que o tigre é o maior felino do mundo? Os tigres podem chegar a medir até 3,3 metros de comprimento, pesar até 300 kg e saltar até 6 metros de uma vez. Pergunta 16. Você sabia que o tubarão não tem ossos? Os tubarões possuem um esqueleto cartilaginoso que é mais flexível e leve que o osso, o que é uma solução vantajosa para a vida no meio aquático. Pergunta 17. Você sabia que a lagosta pode viver mais que muitos humanos? A lagosta pode viver por mais de 100 anos e crescer continuamente ao longo da vida, trocando sua casca velha por uma nova quando necessário. Pergunta 18. Você sabia que as corujas giram a cabeça em até 270 graus? As corujas possuem um pescoço muito flexível, que lhes permite girar a cabeça em quase todas as direções. Isso ajuda na caça. Pergunta 19. Você sabia que a girafa tem a maior pressão arterial? Para fazer o sangue chegar ao cérebro, a pressão é enorme. Para lidar com essa pressão, as girafas desenvolveram adaptações fisiológicas que incluem órgãos pressurizados, ritmos cardíacos alterados e armazenamento de sangue. Pergunta 20. Você sabia que o crocodilo pode segurar a respiração debaixo d'água por até 2 horas?
Os crocodilos podem reduzir o fluxo sanguíneo para os pulmões e desviar o sangue para outras partes do corpo, permitindo que eles usem o oxigênio de forma mais eficiente. Pergunta 21. Você sabia que o nariz do cachorro é tão único quanto uma impressão digital humana? Cada cachorro tem um padrão de linhas e ranhuras distintas no nariz, que são tão únicas quanto as impressões digitais humanas. Pergunta 22. Você sabia que os golfinhos dormem com o olho aberto? Os golfinhos possuem um sistema de sono especializado, que lhes permite dormir com o olho aberto e um hemisfério do cérebro ativo. Isso significa que eles podem continuar a nadar e respirar enquanto dormem, mantendo-se alerta para possíveis ameaças. Pergunta 23. Você sabia que o flamingo rosa tem essa cor devido à sua dieta? A cor rosa das penas dos flamingos é resultado da ingestão de alimentos ricos em pigmentos chamados carotenoides, que são encontrados em crustáceos e algas. Pergunta 24. Você sabia que as zebras são pretas com listras brancas? A pele da zebra é preta, e as listras são brancas. As listras brancas são criadas por células que produzem pigmento branco, que se desenvolvem em padrões específicos ao longo do corpo da zebra. Pergunta 25. Você sabia que as borboletas têm paladar nos pés? Elas podem sentir o sabor das coisas que tocam com as patas. Quando as borboletas pousam em uma flor, elas estendem suas patas e tocam a superfície da flor para avaliar se ela contém néctar ou outras substâncias úteis. Pergunta 26. Você sabia que as raposas são onívoras? As raposas se alimentam tanto de carne quanto de plantas. Elas se alimentam de uma variedade de alimentos, incluindo roedores, insetos, frutas e vegetais. Pergunta 27. Você sabia que o animal mais rápido do mundo é o falcão peregrino? O falcão peregrino pode atingir velocidades de até 320 km por hora em mergulho. Pergunta 28. Você sabia que a maior ave do mundo é a águia-arpia? A arpia pode medir até 1,10 metros de comprimento e tem uma envergadura de até 2,20 metros. A águia-arpia é um predador ápice e se alimenta de grandes mamíferos, como macacos, preguiças e tamanduás. Pergunta 29. Você sabia que os elefantes têm uma memória excepcional? Os elefantes são capazes de se lembrar de coisas por muitos anos e podem reconhecer outros elefantes que não veem há muito tempo. Pergunta 30. Você sabia que os escorpiões brilham no escuro? Os escorpiões brilham no escuro sob luz ultravioleta, graças a uma proteína fluorescente em sua casca.